vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, dinheiro na mão é vendaval. Fala, chefes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Chefes, o seu podcast da sua escola de finanças e empreendedorismo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Lívia Guimarães, trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos. Sim, pessoal, quase 20 anos. E trago aqui para vocês conteúdo sobre finanças, educação financeira, empreendedorismo, para que a gente possa ter uma população aí mais saudável financeiramente. Afinal de contas, finanças é um dos pilares importantíssimos nas nossas vidas. Não adianta achar que dinheiro não traz felicidade, não adianta achar que dinheiro não é importante, porque ele é fundamental nas nossas vidas e nós precisamos ter uma boa relação com o dinheiro. E essa boa relação começa desde criança, né? Começa desde cedo. Então aqui eu trago pessoas importantes, aqui eu trago pessoas influentes, pessoas que já têm uma bagagem técnica muito grande no mercado, né? Pessoas que já têm uma experiência muito vasta, empreendedores também para que tragam suas experiências. O podcast ele surgiu há quase, um pouco mais na verdade, de 2 anos nesse intuito e agora nós estamos lançando a nossa escola efetivamente de finanças e empreendedorismo, a Academia Valorize. Se você ainda não conhece a nossa academia e os nossos serviços, entre aqui em contato com a gente através do nosso site, através do nosso WhatsApp e conheça. Se você não tinha com quem contar, na verdade, né, nessa jornada do empreendedorismo que às vezes é muito solitária, agora você tem. Agora você tem um time de 10 mentores para te ajudar a desenvolver o seu negócio e cuidar do seu patrimônio. Então, vem conosco. O tema de hoje é muito importante. É um dos pilares da nossa academia. Na academia nós trabalhamos a todos os aspectos técnicos, né, de finanças, empreendedorismo, enfim, mas nós trabalhamos também aspectos emocionais e comportamentais, porque a base das nossas escolhas está no nosso comportamento e nas nossas emoções. E aí entra também hábitos, crenças, enfim. Então o tema de hoje vai ser sobre isso. Pouco se fala, né, sobre emoções, sobre como as nossas emoções impactam diretamente nas nossas vidas financeiras. A gente tem uma conversa muito, muito clara de que eu preciso me esforçar muito, eu preciso estudar, enfim, mas pouco de olhar para dentro, pouco de ver, por que será que eu sempre faço essas escolhas para colher exatamente os mesmos resultados? Por que eu me esforço tanto, mas perco dinheiro de outra forma? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Marina Saraiva, minha convidada, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Nossa mentora da academia também, a Marina vai entrar na parte de emoções, a gente vai ter diversas aulas sobre medo, comportamento, sobre comparações, sobre coragem, né? Sobre diversos aspectos que nós precisamos desenvolver e cuidar quando vamos falar de dinheiro. Não é isso? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Antes de apresentar o seu currículo, eu vou te dar a palavra para que você possa aí, né, conversar um pouquinho aqui com os nossos ouvintes. Mas, desde já, eu quero dizer que, pessoal, estou há meses tentando trazer a Marina aqui. E essa agenda dela não bate, porque eu nunca vi uma menina tão atarefada. Inclusive, eu vou mudar aqui, vou falar o currículo dela antes. A Marina trabalha há 18 anos com psicologia, então ela tem 18 anos de carreira. Trabalha com palestras, treinamentos, desenvolvimento de pessoas em diversas empresas, além de atender também dentro do seu consultório. Então ela atende no consultório e ainda ajuda na capacitação de pessoas, né, Marina? Ela é professora do curso de Direito, Psicologia e Enfermagem, além de ser servidora pública por missão desde 2008. Por isso que não tem tempo de vir no nosso canal. E olha que eu consegui ainda nessa agenda toda encaixar as aulas dela dentro da academia, né, Marina? Seja bem-vinda. Para mim é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Acredito que é um tema extremamente importante, necessário e pertinente, principalmente no momento atual que a gente está vivendo. Trabalhar a nossa relação com o dinheiro, a relação emocional com o dinheiro é fundamental para a gente mudar a nossa realidade, infelizmente, não tão saudável que a grande maioria das pessoas
vivencia. É verdade. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, coração, pague o ingresso, é só isso que a gente pede. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, envie aí para todo mundo que precisa melhorar suas vidas financeiras. Vamos fazer desse canal, né, um grande grupo de desenvolvimento de pessoas, uma grande fonte aí para que você possa pegar todo o conhecimento e ter uma vida melhor. Pare de gastar seu tempo com besteira. Gaste seu tempo, invista, não gaste, né? Se bem que o tempo ele é gasto, né? Porque depois ele não volta, já era. Então, gaste seu tempo com coisas que realmente vão fazer sentido e vão melhorar e prosperar a sua vida. Antes de mais nada também, antes que eu me esqueça, na verdade, quero agradecer a Suporte Contabilidade, nossa parceira de quase mais de 2 anos, na verdade, uma contabilidade de respeito que também faz parte da Academia Valorize, já está conosco, já está no mercado, na verdade, há 24 anos. Contabilidade, pessoal, é coisa séria, eu ressalto isso em todo episódio. Cuide da sua contabilidade, não delegue tanto, né? A gente pode delegar sim, a gente precisa de alguém que faça, como a Suporte faz para mim, faz de todas as nossas empresas, enfim, mas você precisa conhecer e saber quais são as suas responsabilidades e deveres com a contabilidade, né? Enfim. Pessoal, primeira coisa, Marina, antes da gente começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho do iceberg financeiro, sabe? Que eu acho que isso é importante, porque as pessoas ficam assim, mas Lívia, o que tem a ver falar de finanças e falar de emoção? Falar de medo? O que tem a ver? Finanças é matemática, Lívia. Quando eu vou dar palestras, enfim, eu vou fazer algum treinamento, todo mundo espera que eu chegue no lugar fazendo conta. E não tem um aspecto comportamental antes, né? A educação financeira em si, ela é comportamental, ela não é matemática. Matemática é o resultado que a gente tem da educação financeira. Sim. Mas as pessoas, isso não fica claro para a maioria das pessoas, né? E até antes de eu estudar bastante sobre isso, eu já tinha muitos anos de mercado, eu falava, cara, é simples, é só gastar menos do que ganha, é só saber quanto que você ganha e fazer o controle dentro daquilo. Mas não é simples, né? E a gente não pode ser hipócrita aqui. Eu tenho muita facilidade, sempre tive, ok, para mim é simples, mas para o outro não. Por quê? Porque tem um aspecto comportamental e emocional muito forte. Então eu vou pedir o pessoal, PH, coloque pra gente, e Thiago, por favor, coloque pra gente na tela o iceberg financeiro, para que a gente consiga explicar um pouquinho para as pessoas como que funciona. Eu vou falar da parte técnica e aí, Marina, você explica um pouquinho da parte emocional, por gentileza. Claro. Marina, você sabia que segundo o estudo da Fintech 11, das 8.573 pessoas que eles fizeram, né, que eles ouviram numa pesquisa, 54% das pessoas indicaram que o dinheiro é o tema que mais preocupa na vida deles. 54%. Seguido pelo tema familiar, né, os aspectos familiares, com 17%, olha a discrepância. Nossa. Saúde, apenas 13%, e trabalho, 8%. Então, olha a importância, olha como a gente é ligado no dinheiro. Olha como isso influencia no restante todo. Então, me conta aqui, você já tomou alguma decisão na sua vida influenciada pelo medo, pela ansiedade, alguma decisão financeira? Medo, ansiedade, coragem, euforia ou outro sentimento nesse sentido? Você já parou para observar como as suas decisões financeiras são influenciadas pelo seu estado emocional? E outra, como que você se sente quando o assunto é dinheiro? Na sua casa, o tema dinheiro é um tema que traz bons fluidos, boas energias, né, prosperidade, ou é um tema ruim de se tratar, é um tema que gera briga, gera desgastes, gera sempre discussões? Me conte aqui nos comentários. Esse é o nosso iceberg financeiro na tela, isso. Marina, eu criei esse iceberg depois desses anos todos estudando, enfim, finanças, comportamento. Cara, como que a gente vai ajudar as pessoas? Então, esse iceberg ele serve para conscientizar as pessoas que tudo que está em cima é a parte técnica, que é aquilo que eu sou especialista, né? Eu sou especialista em matemática financeira, em crédito, conheço bastante de investimento, sei bastante de análise financeira, proteção patrimonial, DRE, toda essa parte técnica, que a gente tem um monte de mentor também dentro da academia que trabalha. Então, técnica. Isso você sabe
ou não sabe, você executa, né? Isso você aprende, se você lê, você aprende, sem uma aula você aprende. Agora, daqui para baixo, que é aquilo que está submerso, que é aquilo que as pessoas não falam, tem os aspectos emocionais, que é o que você vai tratar pra gente, né? Adianta eu tratar a parte técnica se eu não tratar a parte emocional das pessoas? Não mesmo. Adianta eu falar com a pessoa assim, fulano, você no seu DRE, na sua demonstração de resultados, está dando que a sua empresa está dando resultado negativo. Você precisa cortar gastos. Você precisa reduzir pessoas, por exemplo. Estou falando uma coisa que todo mundo ninguém gosta. Tem que reduzir pessoas. Se ele não tiver a parte emocional dele estruturada e organizada, ele não consegue fazer isso. Chega no outro mês, ele está com o mesmo problema, porque ele não conseguiu fazer. Então, na parte emocional, Marina, eu deixei aqui, ó, vergonha, felicidade, tristeza, hábitos e as crenças, né? A culpa, as comparações, o otimismo em excesso, medo, estresse, ansiedade, enfim. São vários, eu coloquei alguns para ilustrar. E eu queria, nessa primeira pergunta, que você me falasse, no seu ponto de vista, 2 dos piores e um só que ajuda na vida financeira. Então, 2 sentimentos, enfim, 2 emoções aí que prejudicam a nossa vida financeira e uma que, se bem trabalhada, obviamente, ela facilita a nossa vida financeira. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu amei esse iceberg que você criou e eu acredito que faz todo sentido, principalmente pelos meus estudos, pela minha experiência clínica. A gente está bem no caminho de descobrir como melhorar o nosso comportamento financeiro a partir da análise das emoções. Claro que, fundamental, nós precisamos da técnica, nós precisamos aprender, ter este conhecimento, mas durante esse processo de conhecimento da técnica, a gente precisa aprender a regular as emoções. Eu não gosto muito do termo controlar as emoções. Eu acho que como nós temos um aspecto inconsciente, esse inconsciente faz com que a gente não consiga nenhum tipo de controle mental. E as emoções, na verdade, são estados mentais. Considerando, né, a minha percepção, a minha escuta, o meu próprio comportamento financeiro, eu acredito que a euforia, ela é uma das emoções que, na verdade, nos incitam a comprar e a entrar em situações de risco frequentemente, né? Essa euforia que gera uma impulsividade, que pode ser tanto quanto você está em momentos de felicidade, porque a felicidade, às vezes você está muito feliz, muito empolgado e num estado de euforia, que pode ser que você tenha alguns comportamentos imprudentes, se não bem analisados juntamente com a técnica. Acredito que a ansiedade também pode gerar, né, depende do grau de ansiedade, né? A gente fala níveis de ansiedade, porque um certo nível de ansiedade é natural, todos nós temos. A gente precisa analisar se essa ansiedade ela não está patológica, se essa ansiedade não está trazendo prejuízos cotidianos no trabalho, em casa, na nossa alimentação, no entusiasmo que a gente tinha, né, em decorrência de algumas situações. Então, no meu ponto de vista e nos meus estudos, assim, acredito que a euforia e a ansiedade podem trazer um prejuízo significativo. Os 2 andam juntos ou não? Então, na verdade, tudo se conecta, né? As emoções, elas vão se conectando, a razão e a emoção, ela vai se conectando, né? Já teve um período em que alguns cientistas acreditavam que quando a gente tinha uma emoção, ela gerava no nosso corpo uma resposta fisiológica, né? Só que nem todo mundo, por exemplo, que está triste vai chorar. Então, essa resposta fisiológica, ela é diferente de ser humano para ser humano. Cada um lida, por exemplo, com a vergonha de uma forma diferente, com a tristeza, com o medo. O nosso medo, ele está muito associado, né? E a gente trabalha muito na relação com os empreendedores, justamente pelo medo do risco, medo de arriscar, né? Só que o nosso medo, ele pode nos paralisar. Então, a gente vai precisar ter uma regulação desse medo para que a gente não perca oportunidades e que a gente saia da zona de conforto, porque, infelizmente, o medo nos paralisa, né? E aí a gente pode ter prejuízos significativos por
em alguns momentos não arriscar. Em contrapartida, quando a gente tem essa impulsividade, essa euforia e não analisa bem as situações em que a gente vivencia no dia a dia, a gente também pode levar prejuízos significativos, porque esse medo regulado, ele pode te fazer bem. Ele pode ser prudência, né? Ele pode ser Até. chamado de prudência, isso mesmo. Excelente palavra. Tá. O medo é um sentimento que eu tenho ele muito próximo. Eu sou uma pessoa que, embora a maioria acredite que não, mas eu sou uma pessoa que tenho muito medo. Eu acho que é por isso que eu tenho também tanta coragem. Eu tenho muito medo de tudo, e aí eu transformo isso em coragem. Tem que fazer, né? E aí eu vejo que a gente, principalmente se já tem uma bagagem, uma estrada um pouco mais caminhada, a gente também tem consequência. Eu falo que quem faz muita coisa dá certo, muita coisa dá errado. E a partir do momento que as coisas vão dando errado, a gente vai ficando mais receiosa, né? A maturidade vai trazendo isso também, enfim. Esse aspecto de não paralisação, ele é muito importante na vida financeira, né? Porque às vezes a pessoa, ela é impulsionada a fazer alguma coisa, por exemplo, vou pegar uma operação de crédito do jeito que o gerente falou ali, porque eu tô com medo de não conseguir outra, ou porque eu estou com medo de uma certa consequência. Então isso traz muito prejuízo mesmo. Agora, como tratar esse medo e como saber qual é a fina... como é que eu coloco? Qual é a linha tênue aí entre o que é prudência e o que não é prudência, o que está me paralisando? Bom, eu acredito que primeiro a gente vai precisar iniciar, né, um trabalho de reflexão, né, de olhar para si mesmo e saber a origem desse medo. Né? Eu preciso olhar para mim e conseguir enxergar as minhas emoções, os meus sentimentos, por que eu me comporto de determinada maneira frente a uma situação de sucesso, de fracasso. Você falou algo importante, né, que eu considero fundamental para esse processo de reflexão, que é você observar como que o seu corpo reage frente e o que aquilo que você já construiu de mentalidade frente aos fracassos e às frustrações. Isso gera na gente vamos dizer, um sentimento de proteção, né? Vamos dar um exemplo bem simples, né? É uma criança que vai lá e coloca o dedo na tomada. Ela teve a coragem, ela teve, né, aquele comportamento de lá mesmo, às vezes alguém falando não, só que ela aprende com aquela experiência. Então, a coragem fez com que ela desenvolvesse um comportamento que trouxesse um prejuízo para ela, e a partir daí a gente aprende com a experiência. Quando a gente vivencia situações, quando a gente experiencia algumas situações de fracassos, né? O nosso corpo, a nossa mentalidade, ela pode ir se moldando e gerando um aprendizado de, de uma próxima vez eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer de outra. A gente só tem que tomar cuidado para não ter a paralisação. Esse modelo mental que eu iniciei falando é justamente você observar quais são as suas referências de dinheiro, como você citou, né? Como que o seu pai, sua mãe ou as pessoas, né, com quem você conviveu na sua infância se referiam ao dinheiro, né? Por exemplo, dia de aniversário, não vamos comprar presente porque não tem dinheiro. Vamos fazer uma viagem? Não tem dinheiro. Vamos comprar isso, pai, né, para crianças ou mesmo para esposas e maridos. Não tem dinheiro. Essa repetição de não tem dinheiro, ela pode gerar um medo, ela pode gerar crenças, né? Isso, ela pode gerar diversas crenças da pessoa sempre falar. Até hábito também, a resposta é sempre que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, a pessoa nem analisa a situação e ela sempre sai como verdade. Isso pode ser mudado, né? Isso é muito importante quando a gente trabalha com saúde mental, a gente acredita muito nessa mudança, desde que a pessoa passe por um processo de autoconhecimento e ela reconheça quais são essas crenças, quais os hábitos você desenvolveu, por que você repete situações na sua vida que te geram tristeza, por que você repete situações na sua vida que você está sempre envergonhado, choroso. Então a gente vai olhando para si mesmo. Tudo
na questão emocional, ela é muito individual, né? Então, Isso. primeiro a gente precisa se conhecer, porque o que funciona para Marina não vai funcionar para Lívia, né? Isso mesmo. O apetite de risco que eu tenho é diferente do seu apetite de risco. Isso, né? isso mesmo. A forma como eu encaro a vida, as experiências que eu tive, o jeito que eu trato, por exemplo, uma crítica, ou uma coisa que der errado, ou às vezes uma fase que você tá um pouco mais apertado, porque a vida da gente, né, é cheia de altos e baixos. Tem dia que Sim. você tá, poxa, eu preciso investir, né? Eu tô com grana para investir. Tem época que você investiu que você precisa de um tempo para até aquele dinheiro retornar. Sim. Enfim. Então, cada um tem um momento diferente, né? Sim. Cada um tem uma percepção diferente. Sim, porque nós temos histórias diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, e aquela emoção que gerou em mim, né, na verdade, que despertou em mim, que gerou um sentimento, isso vai gerar um aprendizado, sendo positivo ou negativo, porque nós temos emoções positivas, emoções negativas, e a nossa relação com o dinheiro, ela vai estar fundamentada neste modelo mental. A forma como eu me comporto com o dinheiro tem uma história. Eu não comporto com o dinheiro aleatoriamente, né? Às vezes uma pessoa que está endividada, ela não contrai essas dívidas aleatoriamente. As pessoas às vezes julgam, condenam, mas na verdade eu digo que é como se a pessoa nem tivesse culpa de ter gerado aquela situação. Aí ela precisa compreender como que ela chegou naquela situação, analisar a situação, porque às vezes a gente faz tempestade, né? Às vezes o nosso problema é desse tamanho e a gente coloca ele desse tamanho. Então é importante, por isso a gente precisa estar dialogando e conectando técnica com emoções. A gente não dá para trabalhar só as emoções, porque a gente regula as emoções, mas a gente não tem a técnica. Como que nós vamos prosperar? Como que nós vamos mudar uma realidade financeira da nossa casa? As emoções são importantes, mas se eu não tenho conhecimento técnico, eu não consigo mudar uma realidade financeira de uma família, de uma empresa, e isso vai impactar. Nós precisamos estar trabalhando essa conexão, porque a emoção atravessa a técnica atravessa a emoção. Sem a técnica, nós não prosperamos, e sem regular as emoções, nós não prosperamos. Então, esse iceberg que você criou, que eu achei o máximo, ele vem para nos ensinar como que nós podemos mudar uma situação financeira, deixar uma empresa saudável ou deixar uma família, uma pessoa saudável, quando ela consegue trabalhar as emoções e aprender sobre a técnica. É isso mesmo. E olha, pessoal, não existe mágica e não existe fórmula mágica que tá todo mundo vendendo aí, ó, que funciona para todo mundo. Não é. É um processo contínuo, é um processo longo, é um processo a 4 mãos. É você e o profissional, você e o profissional, você e os profissionais, na verdade, né? Para que você consiga desenvolver e melhorar. Infelizmente, a gente não tem isso desde pequenininho, né? Se tivesse, estaríamos todos com uma vida muito mais organizada, muito melhor. Mas nunca é tarde, né? Eu falo, ó, regaçar as mangas aí. Se não teve, agora vai ter. Ou você não teve até aqui, de agora para frente, a escolha é sua, né? Se você não quiser resolver a situação, é escolha sua. Marina, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Isso é o que eu mais escuto quando eu prestava consultoria mais no individualizado. Lívia, eu sei, mas eu não consigo. Como que a gente começa a tratar esse perfil de pessoa, esse comportamento? Primeiro é a busca pelo autoconhecimento. É o que você falou, né? Não existe um curso único de emoções que vai fazer com que os sujeitos consigam prosperar, porque as histórias são individualizadas. O que a gente faz, na verdade, é propiciar um espaço onde o sujeito comece a olhar para si mesmo. Ele comece a olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos e para o seu comportamento. Ele precisa fazer uma análise de si mesmo, né? Aí vai depender de o porquê que ele não consegue. Ele vai precisar chegar numa resposta. É por vergonha, né? Eu sei o que eu preciso fazer, eu já fiz o curso, mas eu tenho vergonha, por exemplo, da minha situação financeira. E isso está fazendo com que eu trave o meu processo de desenvolvimento da técnica. É por medo? Tem pessoas que têm medo do sucesso, né? Inconscientemente. Porque quando a gente fala de estado de emoções, a gente está falando de estados mentais. E tem uma parcela do
dos nossos sentimentos e emoções que são inconscientes. Então, tem pessoas que têm medo do sucesso, né? Teve várias pessoas que às vezes vão relatar em palestras, em empresas, e às vezes eles falam assim, mas se eu ganhar mais dinheiro ou fazer mais dinheiro, eu vou querer mudar de cidade, eu vou querer ir para outro lugar, mas eu não posso abandonar a minha mãe aqui, eu não posso levar a minha mãe no caso, então eu prefiro ficar nessa zona de conforto. A pessoa, ela começa a falar na emoção. Quando ela começa a racionalizar aquilo que ela falou, ela, opa, peraí. Tá errado, tá né? errado. Eu não estou querendo prosperar, eu não estou querendo ter uma vida de abundância, porque senão eu vou ter que abrir mão de uma zona de conforto, por exemplo, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Às vezes, mulheres, né, passam num concurso ou conseguem um empreendimento maravilhoso, são convidadas para oportunidades de trabalho, não vão, por quê? Porque o meu marido tem uma empresa aqui, ele trabalha aqui, como é que eu vou mudar para outro estado? E isso acontece em relação com filhos, em relação com pais, em relações amorosas. A gente vai se colocando âncoras. E essas âncoras vão fazendo com que a gente não desenvolva uma mentalidade de sucesso, porque a gente tem medo de perder o amor do outro. Né? Na psicanálise, o Freud, que é o pai da psicanálise, ele traz esse desejo de todos nós, que é sermos amados. A gente deseja amar e ser amado. E aí, quando alguma situação, que seja financeira, nos coloca em, opa, eu vou continuar um relacionamento, o meu filho está aqui, eu tenho que tomar conta dele. Muitas mães sentem culpa quando voltam a trabalhar depois de um nascimento de um bebê. Por quê? Porque é como se elas estivessem deixando de ser mães. Ou se eu mudar de cidade e deixar, né, minha mãe aqui, eu estou deixando de ser uma boa filha. E isso é uma crença que gera a escassez, porque aí eu não me comprometo. Só que aí eu posso pensar diferentemente. Quanto mais eu consigo prosperar, ter uma vida abundante, mais eu posso propiciar para as pessoas que eu amo esta vida. Exatamente. Eu posso levar minha família para viajar, eu posso não estar todos os dias com aquelas pessoas, mas eu posso criar momentos de qualidade muito mais intensos e muito mais valorosos do que estar todos os dias e às vezes sem conversar com as pessoas, sem almoçar junto. Às vezes está almoçando, está com o telefone na frente. Então, que vida é essa de presença que eu digo que eu prefiro ter na minha casa, considerando que se eu saio dela, eu vou estar ausente, mas eu estou ausente no dia a dia. Será que vale a pena, né, manter essa mentalidade que a gente foi criada, ou se vale a pena a gente repensar esse modelo mental e criar novas estratégias para a gente estar em momentos mais alegres? Porque eu falo, ser feliz não existe, né? Como você falou, a nossa vida é uma oscilação. A gente não é feliz 24 horas, e aí por isso podem gerar comparações, né? Você colocou lá no iceberg a comparação. E com a questão da rede social, claro que com todos os benefícios que ela tem, né, as redes sociais, elas são maravilhosas, mas elas também podem trazer prejuízo significativo para as nossas emoções e para a saúde mental. Quando eu começo a me comparar com o outro, né? Eu vou comparar que o outro tem uma vida muito melhor que a minha, que o outro tem muito mais dinheiro que eu, que o outro viaja muito mais, que a relação amorosa do outro é muito melhor do que a que eu vivencio. E essas comparações podem também gerar sentimentos que nos trazem uma negatividade, né? Que abaixam a nossa vibração e que, inclusive, podem afetar, inclusive, a nossa relação com o comportamento financeiro. A comparação, para mim, é um dos piores, para te falar a verdade. Por quê? A pessoa trabalha em uma empresa com um salário igual de uma outra pessoa. Ela compara o que o outro tem com a vida dela. Só que cada um de nós partimos de um ponto, né? Às vezes aquela pessoa, ela vem de uma família mais estruturada, ela já tem uma base financeira estruturada, enfim, você às vezes não. Às vezes aquela pessoa é solteira, não tem filho, mora com os pais, tem condição de investir o dinheiro dela em outra coisa, e você tem responsabilidades familiares. Então, as vidas são diferentes, cada um chegou de uma forma diferente, cada um partiu de um ponto diferente, então não faz o menor sentido a gente se comparar. O meu vizinho trocou o carro, vou lá e troco o carro. Ah, não, porque em grupo de mulheres, tá? Vou puxar a orelha. Eu parei de sair com uma turma de mulheres
por questão de comparação. Ai, o meu filho é mais bonito, não é assim que fala, mas o sentido é esse, sabe? Meu filho, minha família, minha carreira, não tem que se comparar. Onde eu moro, onde você mora, não tem que se comparar. Cada um tem uma realidade diferente, dentro daquilo que sonha, dentro daquilo que pode, dentro daquilo que consegue, né? Eu acho, na minha opinião, assim, vamos trazer um pouco para o campo das finanças, a comparação, ela é terrível. E eu vejo que a cada dia a população está mais endividada exatamente por isso, porque é tudo muito fácil de conseguir, assim, o crédito é muito fácil, né? Os acessos são muito fáceis, e aí eu me comparo, não, mas fulano de tal arrumou, eu também quero arrumar. E aí a gente começa a entrar nesse ciclo. É porque a comparação, ela acaba gerando uma competição. E é essa competição, porque existem competições que são saudáveis, Sim. Mas essa competição não saudável que vai gerando o adoecimento mental, que vai gerando um número significativo de pessoas que vão se endividando e desenvolvendo um sofrimento psíquico gigante que vai acarretando ainda mais problemas para aquele indivíduo e para aquele círculo com quem ele convive. E a gente não falou de qual sentimento que você entende que é benéfico para a vida financeira. Bom, eles conversam, né? Todos esses sentimentos, as emoções, elas vão conversando, mas aquela que é mais benéfica para um pode não ser para o outro. Eu acho que por isso a importância de regular. Se a gente for pensar em momentos de felicidade, né? Tem pesquisas que já apontam que em momentos de felicidade a pessoa pode desenvolver, né? Uma euforia e desenvolver comportamentos financeiros impulsivos. Então, às vezes a gente pensa, vamos ser felizes que nossos problemas financeiros, né, vão ser harmonizados ali. E não necessariamente. Aqueles que são negativos também não fazem sentido porque eles podem gerar uma paralisação do comportamento e aí falta coragem para a gente investir, para a gente arriscar. Então, também não são comportamentos saudáveis. Quando a gente fala numa regulação, eu acredito que a gente pode desenvolver comportamentos otimistas, não excessivos, mas otimistas esperançosos, realistas esperançosos, né? Já tem termos assim hoje que a gente considera interessante para a gente pensar eu vou avaliar a situação com prudência, mas ao mesmo tempo com coragem para correr um determinado tipo de risco, calculando esse risco para que não gere um prejuízo significativo. Então, mas vamos lá, dentro do que você está falando aí, a razão ela tem que estar num plano muito, muito diferente. Sim. A gente tem essa emoção, sim, mas quem conversa nesse momento é a razão. Isso. Porque na hora de fazer essa comparação, a razão que vai te trazer. Isso. Né? E a escolha também que você fizer, o ideal é que você equilibre as duas. Sim, né? Sim. E é esse equilíbrio que faz com que você analise melhor as suas decisões. Vamos pegar uma decisão super simples, né? Eu passei na porta de uma loja, gostei de um vestido, experimentei. Vou comprar na hora? Melhor que não. Primeiro, existem alguns estudos que apontam para que ambientes onde tem ar-condicionado, temperatura do corpo, onde está muito frio, faz com que você possa desenvolver uma impulsividade para as compras. E aí a gente lembra, por exemplo, dos shoppings. Então, você sente frio. Quando você está sentindo frio, você quer o quê? Primeiro, você quer resolver rápido, então você acaba comprando sem analisar. Você quer inconscientemente afeto, vínculo afetivo. Imagina quando chega o frio, o que a gente quer? Ficar em casa, debaixo de um cobertor, com as pessoas que a gente ama. Então, hoje, alguns estudos apontam justamente para cuidado. Cuidado, se você não conhece o seu corpo, se você não se conhece, você vai sair cometendo imprudências, não só em relação ao comportamento financeiro, mas em diversos comportamentos que podem trazer prejuízos significativos. Então, se conhecer é um passo fundamental para você analisar onde você quer chegar. E aonde você quer chegar é fundamental para que você hoje crie um planejamento estratégico, analisando qual é a sua situação hoje, se a gente for olhar a questão financeira. E são coisas assim que você sabe muito melhor do que eu, mas a parte técnica de anotar, a escrita na psicologia, ela é libertadora.
Né? Tem até algumas técnicas de algumas abordagens que chamam escrita terapêutica. Justamente por quê? Porque quando você esvazia aquilo que está no seu abstrato, né, está aqui no campo da abstração, está aqui no seu campo mental, você vai esvaziar através da escrita, você consegue organizar, você faz uma leitura da sua situação, do seu panorama financeiro. E isso é fundamental para que você comece a criar estratégias e metas para que você inicie a solução. Sabia que a minha maior dificuldade com os clientes é justamente essa? É fazer com que eles coloquem no papel, que é o primeiro ponto, tá? Para você ter uma vida financeira organizada, primeiro, né? Obviamente, passa da organização, diagnóstico e tratamento. São os 3 passos. Primeiro eu organizo, faço levantamento de informação, depois eu crio o meu diagnóstico, depois eu trato. Isso. Não tem como fazer o inverso, Não dá. né? E a parte que a gente tem a maior desistência é na parte da organização. Quando passa da parte da organização, a gente conclui todo o processo com sucesso. Mas quando a pessoa não faz, e é muito nítido, nas primeiras reuniões a gente já sabe que não vai fazer, não quer olhar para dentro, não quer encarar de frente, não quer ver, porque as pessoas fogem às vezes, Sim, sabe? Então, às vezes, muitas vezes. Eu trabalhava dentro do escritório bastante com pessoas físicas e nós paramos de fazer esse acompanhamento personalizado na pessoa física, porque é uma grande dificuldade para a gente fazer com que a pessoa pare e analise, escreva. Eu não tenho tempo, eu não tive condição, aconteceu isso. Sempre tem uma desculpa. E a gente sabe que não é isso. Não. Quando a gente realmente quer, a gente fica de madrugada, a gente cria o momento, a gente coloca aquilo como prioridade. Mas se você não colocou, é porque tem outras coisas por trás. E isso, na psicologia, a gente vai pensar em uma fuga. Um mecanismo de defesa. Se eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço, existe uma questão emocional ali que eu preciso olhar. Que dívida é essa que ela é impagável? Porque às vezes as pessoas falam, eu não consigo pagar. Na hora que eu acabo de pagar, aparece outra, eu me envolvo em outra. É como se a pessoa se colocasse nesse lugar de devedor. E aí, se for tratar num ambiente, né, psicológico, num ambiente psicanalítico, a gente vai buscar, na verdade, a gente vai encontrar respostas que dizem de um sujeito, às vezes, com questões infantis, com questões de relações familiares, que é como se eu devesse algo a alguém. E aí eu vou gerando comportamentos repetitivos de dívidas, e aí vem o dinheiro, né, como um instrumento que vai dizer que eu estou sempre endividado, mas essa dívida não é de dinheiro. Quando a gente vai trabalhar isso na psicologia, que dívida é essa? Que dívida impagável é essa que você não consegue, mesmo tendo todos os instrumentos, toda a técnica, você não consegue? Porque, na verdade, não é que o sujeito não consegue, né? Ele não quer, às vezes. Não quer no sentido inconsciente, né? Se você for perguntar, claro que o sujeito quer ficar livre das dívidas. Porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu tenho um aspecto emocional forte, mas é óbvio que a minha razão, ela fala muito mais alto em todos os aspectos. Então, quando a pessoa chega pra mim, ele não dou conta, porra, você não dá conta, você não quer, porque eu acho que você não tá querendo resolver isso. Só que aí, de vez em quando, também eu dou uma escorregada, falo, tá, vamos ser mais mansa, porque nem tudo é assim, nem todos são Lívia, de tão razão, né? Sim. Então, eu gosto de perguntar isso pra gente deixar claro, porque eu vejo que nas famílias também tem muito disso, sabe? É muito julgamento, é muito dedo na cara, mas eu não quero, não dá conta, não faço por onde, enfim, só xinga. Às vezes é isso também, tá, Marina? A gente também não pode ficar passando pano em todo mundo, não. Sim, mas às vezes não, né? Sim, porque os sujeitos são diversos, cada um vai reagir diferente, né? Os nossos sintomas são respostas. Então, se eu tô com um sintoma de endividamento, se eu tô com um sintoma de desorganização na minha casa, se eu tô com um sintoma de compulsão alimentar, é uma resposta que meu corpo, que minha mente está dando para um desconforto que eu não sei o que é, do que se trata. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa saúde mental. A gente observa o nosso comportamento, a gente observa o nosso corpo, a gente observa o que está acontecendo, o que eu estou fazendo na minha vida. A minha vida está do jeito que está hoje por um resultado de comportamentos que eu tenho há muito tempo. É possível mudar?
Ainda bem, existem cursos, academia, Isso, né? exatamente. Olha, agora você tem com quem contar. Então, existem profissionais que vão te orientar a chegar num patamar que você ainda não sabe chegar. Uhum. Então, muitas pessoas, às vezes, não querem inconscientemente sair desse lugar porque se sentem endividados, mas não é uma dívida que a gente paga com dinheiro. Entendi. É uma dívida com o Gratidão pai. ali, Isso, né? Uhum. É isso aí mesmo. É uma dívida como do campo mental. Eu não posso mudar daqui porque meu pai vai ficar sozinho. É. Entende? Aí eu me sinto endividado com meu pai, por Uhum. exemplo. A dívida, ela tá no campo inconsciente. Ela só manifesta no campo consciente, no racional, a gente não sabe o que faz, fica desorientado, várias pessoas, né, adoecem psiquicamente em função disso, porque não encontram saídas, porque não acreditam que existem saídas, não lhes foi apresentado. A saída que foi apresentada é uma saída técnica. Essa saída técnica, ele ainda não consegue fazer. Aí ele vai precisar ir para baixo ali, para o iceberg, tratar disso, Pra depois conseguir subir. simultaneamente. Eu acredito que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você trata do mental e já vai partindo para a técnica. Não precisa ser uma e depois a outra. Não dá. Na academia a gente vai trazer isso tudo intercalado, porque Isso. não dá para chegar e falar assim, primeiro a gente vai tratar as suas emoções. Não Não, gente, é tudo. A vida acontece, é isso. tudo junto e misturado. A gente aprende E é fazendo. isso aí, é isso aí. E legal, assim, a gente vai ter muitos apoios, não só dos mentores, mas também dos próprios alunos, sabe? Porque o problema de uma pessoa, às vezes, é o mesmo da outra. Te falo, em questão técnica, Sim. são os mesmos. Independente do grande, do pequeno, a base é sempre a mesma. Sim. Então, a gente vai conseguir ali também ter uma troca de experiência muito legal. Nós falamos no podcast do Rodrigo Peixoto, que é o nosso mentor de investimentos, sobre imediatismo. Como tratar emocionalmente o imediatismo, que hoje não só os mais jovens, né, mas a nossa geração para cima também é acometida por esse mal, né, do imediatismo, de querer as coisas mais rápidas. Antigamente, quando a gente ia abrir um negócio, a gente falava, gente, olha, 5 anos para começar a dar retorno. E as pessoas, ok, é só 5 anos. Esses dias eu falei isso com um cliente, ele falou, você tá louca? 5 anos é uma vida! E não é, sabe? Então, assim, como que a gente traz isso? Porque nas finanças, nada é de uma hora para outra. A pessoa não se endivida, raramente, tá? Existem alguns que sim, mas raramente a pessoa se endivida de uma hora para outra. Geralmente é um aspecto de escolhas consequentes, é uma sequência de escolhas, né? Ela não vai conseguir acumular um patrimônio de uma hora para outra, salvo quando ela vem com ou alguma herança, ou ganhou na Mega Sena, enfim, mas através do esforço, não é de uma hora para outra, enfim. Como tratar esse sentimento de, minha vida tá passando, o tempo tá passando tão rápido e eu não estou conseguindo o que eu quero no meu tempo. Na verdade, eu tenho um dos meus mentores que ele fala que a gente tem que ter 5 torneiras, né? Com dinheiro. Né? Você até, na hora que foi ler meu currículo, nossa, você trabalha muito. São várias fontes de renda, né? E eu falo que, nossa, mas você gosta demais de dinheiro. Tem algumas pessoas que falam assim comigo, nossa, mas dinheiro não é tudo. Realmente, mas até para quando eu estiver doente, eu preciso ir na farmácia e eu preciso de dinheiro para comprar, né? Muitas pessoas às vezes criticam, né? Cada um vai ter ali uma meta financeira, né? Se é 10 mil, se é 100 mil, se é 500 mil, se é 1 milhão por mês. Isso é muito pessoal, né? Subjetivo. Mas quando a gente pensa num investimento que eu só vou conseguir um retorno financeiro a longo prazo, eu preciso pensar em outras fontes de renda. Pelo menos assim, você é a expert nesse assunto, eu vou olhar muito pelo lado da emoção. Se eu não tiver dinheiro para pagar as minhas contas, eu posso desenvolver um sintoma de adoecimento psíquico. Então, eu preciso fazer dinheiro, né? Eu preciso criar formas de fazer dinheiro. Se é um investimento que vai me dar um retorno financeiro a longo prazo, qual o outro tipo de investimento que eu posso ter que me dê um retorno a curto prazo? Mas o aspecto que eu estou te perguntando é no sentimento de imediatismo. Como trazer mais calma e paciência para as pessoas?
Porque elas querem tudo para ontem. Com as finanças a mesma coisa. Quer que a coisa mude assim, ó. Eu vou entrar na academia, amanhã minha vida vai estar boa. Não, Chuchu, não é assim. Não vai Leva mudar. tempo. Tudo na vida precisa de planejamento, precisa de disciplina, precisa de constância. Essa impulsividade, ela só vai gerar atropelamentos, essa impulsividade só vai gerar prejuízos. E eu acredito que é algo que a gente vai aprender no dia a dia mesmo. Né? Tirar essa ansiedade, eu acho que o primeiro ponto é trazer para as pessoas que você não vai ter o corpo definido em 1 mês de academia. Uhum. Você não vai enriquecer em 6 meses com um novo empreendimento, né? A não ser depende, né? Claro que acontece. Acontece. 1 em 1 milhão, sim. Isso. Mas é preciso a gente fazer essa análise justamente com pessoas que já estão envolvidas, por exemplo, né? Quando você traz os ensinos técnicos, você já faz uma prospecção com quem entende do assunto para você analisar quanto tempo você vai ter de retorno financeiro. Mas eu preciso do retorno antes desse tempo. É possível criar alguma estratégia para isso? Você vai buscar uma orientação com quem já tem. O que eu observo muito é que a ansiedade vem de muitas pessoas que não têm a técnica, que não buscam a técnica. Porque quando você vai buscar a técnica, você vai conversar com seus mentores, você vai conversar com pessoas que já passaram por experiência, e você escuta a história de cada um. Poxa. Às vezes a pessoa fica muito no campo da ilusão, né? É muito no Alice no País das Maravilhas. Infelizmente a gente vive numa era em que as pessoas querem dinheiro do dia para noite. Eu quero dormir e ter dinheiro. Escreva um livro, né? Tanto que a gente tá vendo aí o sucesso das Beats, do Tigrinho, etc e tal, né? Isso, o sucesso, na verdade, eu digo que infelizmente, esse sucesso, ele está trazendo um número alto de pessoas adoecidas psicamente, com transtornos mentais, por endividamento, né? Então, as pessoas querem, eu vejo, nossa, eu vou ganhar. Gente, ninguém ganha dinheiro, né? A gente trabalha, a gente faz dinheiro, né? Quem ganha dinheiro, por exemplo, uma pessoa em situação de rua que pede dinheiro, ela vai lá e ganha um dinheiro. Uma criança que pede um dinheiro pro avô, vai lá e ganha. Nós adultos não, a gente levanta cedo, acorda e vai trabalhar, né? A gente faz dinheiro. E aí, diário, semanal, mensal, vai depender do seu negócio, do seu empreendimento. Agora, essa tranquilidade, ela só vai vir realmente no dia a dia com cuidados em saúde mental. Se a pessoa estiver num nível de estresse muito alto, querendo fazer dinheiro, ela vai precisar, de estratégias ali de cuidados em saúde mental para ela se aquietar a mente e fazer com que ela consiga pensar em outras formas de outros empreendimentos, porque nesse empreendimento em específico, o que diz a história, o que diz os mentores, é que realmente vai ter um período de organização. Né? Isso, maturação. Em resumo, porque nosso tempo já acabou. Em resumo, conheça-se. É isso? É isso mesmo. Olhe para si mesmo. Olhe para suas emoções. E venha conosco na Academia Valorize, porque nós vamos te ajudar. A Marina vai estar lá, dando as aulas, respondendo as dúvidas, pegando na mão, passando experiência dela, né? Se alguém precisar também de um atendimento personalizado, a Marina faz esse atendimento personalizado. E antes de encerrarmos, eu vou deixar uma mensagenzinha no final, mas gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro eu quero agradecer, Lívia, prazer estar com você, com seus ouvintes. Acredito que quando a gente analisa a relação com o comportamento financeiro, é um excelente momento da gente refletir sobre a nossa vida. A relação com o dinheiro, ela vai impactar a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a vida, a nossa relação com a saúde, a nossa relação com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Então, cuidar da sua saúde financeira é fundamental para que você tenha uma vida mais abundante, não apenas no sentido financeiro, mas também nele. Isso mesmo. E eu quero deixar uma mensagem para vocês. Se você está enfrentando um momento difícil, não tenha medo. Lembre-se da poderosa lição da esposa de Ló. Não olhe para trás. Não permita que o peso do passado te prenda ou impeça você de avançar. Olhe para o futuro com coragem, porque Deus está te libertando das amarras antigas e abrindo novas portas que você nem imaginava. Há sempre um novo caminho
uma esperança e um recomeço à sua frente. Ele com certeza está te conduzindo para algo muito maior. Confie. Muito maravilhosa. Obrigada, Marina! Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência. Obrigada por estar conosco aqui. Não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe e siga as nossas redes sociais. Mudamos. Antes era liviaguimarães.finanças, agora é valorize.liviaguimarães. Ó, tudo virado para o negócio. Um beijo e até o próximo episódio.